Estamos aqui novamente com o Pode Ser para falar de terapias integrativas, de falar de técnicas de saúde natural. E hoje nós vamos falar de algo que você, se já pratica, ótimo, continue, porque isso vai te ajudar tanto na saúde física, na saúde psicológica, quanto espiritual. Mas se você não pratica, você vai ter muito a se beneficiar com esse podcast. Então fique conosco, porque hoje nós estamos aqui com a Silvana Pansardes, que é a nossa instrutora de yoga. Silvana, seja muito bem-vinda. Grata, Lili. E aí você hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais a yoga. E a yoga, ela chegou cedo na sua vida ou chegou um pouco mais tarde? Ai, Lili, chegou tarde. Eu gostaria que tivesse chegado mais cedo. Eu conheci o yoga já na fase bem madura, com 30 e poucos anos. E não chegou pelo amor, chegou pela dor. Olha só. Porque, na verdade, na época eu trabalhava no ramo industrial, né? No setor de qualidade de alimentos, no ramo frigorífico. Nossa! Então, assim, é uma atividade intensa e tensa. Sim. E aí eu comecei a sentir no físico, né? O desgaste do trabalho, as tensões. E eu senti muita dor na minha lombar. E eu não gostava de academia na época. O Pilates ainda não era muito cogitado, assim, não era tão famoso como é hoje. E por um dia apareceu no para-brisa do meu carro, assim, um folheto de um espaço que oferecia aulas de yoga. E você já sabia alguma coisa de yoga ou isso era novo para você? Era novo para mim e eu achava que era meramente uma atividade física. Mas você sabe que muita gente pensa isso? Sim, a maioria das pessoas chegam no yoga como atividade física. E então fui eu, leiga, sem conhecimento do yoga, né, procurar mais saúde na minha coluna. E aí eu me encantei com yoga porque me surpreendeu muito. Além da melhora na minha coluna, o meu estado emocional que mudou. Eu era uma pessoa tensa, como eu disse, né? Até pela atividade profissional. E reativa. Eu era bem reativa. Estressada. E eu senti que isso foi mudando gradativamente, assim, até bem rápido. Foi uma surpresa minha. E teve um dia que alguma situação aconteceu que eu teria reagido normalmente, né? E eu não reagi, eu estava assim me sentindo tão em paz, tão bem comigo mesma, que eu não quis entrar na energia da pessoa, sabe? Você já tinha conseguido um certo ajuste interno. Sim. E aí eu fiquei assim, gente, mas o que está acontecendo comigo? Pensei o que eu estava comendo de diferente, que prática que eu estava fazendo de diferente. Aí pensei, a única coisa que eu estou fazendo de diferente é yoga. Mas yoga não vai mexer, trabalhar né, nessas coisas, pensei então, assim. Você não tinha conhecimento teórico mesmo, embora você não praticasse, mas é certo também que já faz um tempinho, não é? Sim, 14 anos desde então. Mas aí eu não tinha conhecimento, aí eu me surpreendi e aí fui pesquisar na internet. Aí parecia que eu estava lendo, assim, um relato do que estava acontecendo comigo, como se tivesse o computador escaneando o meu interior e descrevendo ali na tela tudo o que estava acontecendo de benefícios, né, de bem-estar, assim, de serenidade, de tranquilidade, de paz. E isso me cativou profundamente. Eu falei, gente, isso é maravilhoso, é mágico, eu quero mais disso, quero viver disso. E daí você começou a pensar em fazer cursos, se profissionalizar? Sim, na verdade eu não pensei em me profissionalizar, pensei em querer mais para mim mesma, né? Sim. Me beneficiar e tudo. E aí comecei a descobrir espaços que ofereciam vivências, formações. E aí eu fui, né, gostando, indo para as vivências, fui para São Paulo, para o Instituto Visão do Futuro, lá um espaço bem legal, assim,
e bem conceituado. Aí lá eu fiz minha formação em biopsicologia, que é a minha pós-graduação, inclusive, que é a ciência corpo e mente, né? Isso te deu base. Me deu base. Fiz a minha primeira formação em yoga, que foi em Tantra Yoga. E daí, de lá para cá, agora estou concluindo uma pós-graduação em yoga terapia. Então, eu já fiz algumas formações, sempre estou estudando. Estudei também Ayurveda, que é uma ciência irmã do yoga, né? Que uma coisa vai chamando a outra. Então, assim, estou sempre agora estudando, praticando. E a profissão veio, assim, meio que quase que por acaso. Porque o professor que eu praticava, ele era arquiteto. E aí, na época, a arquitetura começou a demandar muito dele. Ele precisava de alguém que puxasse as aulas de yoga em alguns momentos que ele não podia estar presente, me pedia para poder ir dando aula para a própria turma que eu praticava. Aí você foi fazendo um estágio. Eu fui fazendo um estágio. E os alunos foram gostando até o momento que ele não pôde mais mesmo dar aula e eu assumi a turma. Olha. E de lá para cá, tem 14 anos nessa experiência, nesse universo maravilhoso de bem-estar. Quando falamos em yoga, nós falamos de muito mais que yoga, porque isso vem também muito antigo. Sim. É uma medicina, faz parte da medicina hindu Uhum. ou do hinduísmo. Sim. Assim como a medicina chinesa. Todos entendem que a medicina chinesa é algo meio estranho, mas tem acupuntura. O que mais? Vai muito além da acupuntura. Sim. Então, na tua prática, você foi além também nos conhecimentos, além do yoga. Sim. Por ser essa medicina, porque vamos pensar que 5.000, 6.000 anos atrás, as pessoas não tinham a medicina convencional que nós temos de 200 anos para cá. Sim. A cura tinha que ser através desses cuidados, dessa tomada de consciência para você se melhorar. Mas as pessoas não adoeciam, não é? Sim. Elas praticavam. Então, assim, yoga, né, é uma ciência muito antiga, milenar, né? Igual você esteve falando, de aproximadamente 5.000 anos, né? O registro mais antigo que tem são os Vedas, né? Que são as escrituras hindus. E yoga não tem, assim, a princípio, o objetivo inicial do yoga, cura ou saúde, né? Ela, na verdade, é uma conexão, uma união, que a palavra yoga significa união da nossa essência, né, na nossa consciência individual com a consciência universal, com a consciência cósmica. Isso é bom a gente falar, porque as pessoas acham que é desmistificar a ideia de que yoga está ligado à religião. Sim, yoga não está ligado à religião, mas à espiritualidade, né? Porque nós somos seres espirituais e estamos aqui habitando um corpo, né? Uma matéria. Mas a nossa essência é espiritual. E o objetivo do yoga é essa conexão com a consciência cósmica, a consciência universal. Mas, por que os asanas? Para que fazer posturas, né, respirações? Porque a gente está aqui habitando esse corpo, como eu estive dizendo, e a gente tem muitos registros no nosso corpo, no nosso campo energético. Então, os asanas, que são as posturas do yoga, né? Através das torções, dos alongamentos, vai massageando os nossos órgãos, as nossas glândulas, né? E aí vai trazendo mais equilíbrio hormonal. O nosso corpo é uma fábrica, né, de hormônios. Então, com o nosso hormônio equilibrado, a gente consegue, igual eu falei, né, que no início eu senti esse bem-estar instantâneo, assim, de paz, de serenidade, da gente se harmonizar, para que a gente interaja com as pessoas de uma forma melhor, para que a gente realize as nossas atividades de uma forma melhor. E aí, com o equilíbrio dos hormônios, né, com essa massagem que é feita nos nossos órgãos, a gente também equilibra as nossas emoções, os nossos pensamentos. Com mais serenidade, a gente tem uma condição de, através das respirações, que é outra ferramenta do yoga, e da meditação, fechar os olhos físicos, olhar para dentro, olhar para si mesmo, se sentir, se perceber e ouvir
essa consciência cósmica universal. Que é essa conexão do micro para o macro. Sim, essa conexão maravilhosa que é feita. Então, hoje, assim, estudos da neurociência vêm comprovando, né, esse conhecimento milenar tão antigo, vem comprovando os benefícios dessa prática maravilhosa do yoga. Que maravilha. Eu tenho visto alguns profissionais da área de saúde falando da respiração, da importância da respiração para o cérebro, porque o cérebro, ele precisa que a gente realmente saiba respirar, por isso que você tem 2 narinas. Né? Existe toda uma comunicação, assim como com os olhos, assim como com o corpo todo. E nós estamos precisando fazer esse caminho de volta para a nossa essência. Sim, verdade. Porque hoje tudo é muito acelerado, as pessoas estão vivendo de forma mais artificial a vida. Sim. E com isso foram se distanciando de si mesmas, não é nem do cosmos, porque o cosmos está dentro, né? Então, essa correria, né, e assim, na era digital, onde tudo está nos chamando para fora, né, realmente a gente precisa se voltar para dentro. E a respiração, ela trabalha muito o nosso sistema parasimpático, porque, né, nós temos o sistema simpático, que não é tão simpático assim, porque, na verdade, é quando a gente está no dia a dia ali, conectado com tudo externo, às vezes acelerado, a respiração ofegante, né, uma respiração curta e acelerada. Então, isso ativa... Fora de ritmo. Então, isso ativa o nosso sistema simpático. E aí, nós precisamos parar o simpático, né? Ativar o nosso sistema parasimpático, que é com a respiração do yoga. Uma respiração simples, onde a gente inspira longo, depois dá uma pausa de pulmão cheio e solta o ar o mais devagar que puder. Fique presente nessa respiração por alguns instantes e a gente já vai voltando para o eixo, vem se centrando, se acalmando, se conectando de volta com o seu estado essencial, né? Que é um estado de paz, de serenidade, de harmonia. E bem no ritmo daquilo que nós precisamos. Porque hoje as pessoas não acordam como em outros tempos, ou pessoas que estão vivendo uma vida mais tranquila, em determinado horário, que ela realmente não fique na cama rolando para lá e para cá, porque foi dormir tarde. Aí ela vai fazer o seu café, que deveria fazer o seu café, tomar seu café, fazer sua higiene. E aí ela vai sair para uma atividade, mas sem atropelos. Sim. Chegando a hora do almoço, dá aquela parada de 1 hora, 2 horas, para esse sistema simpático baixar e o parasimpático, né, depois poder fazer o seu tempo. É verdade. Então, assim, a gente no yoga, né, temos várias ferramentas, né, que são os asanas, que são as posturas, que faz essa massagem, equilibrando o nosso sistema hormonal, a respiração, que é fundamental, né, a meditação, que é esse silenciar, olhar para dentro, os mantras, que hoje em dia também já tem estudos que falam, né, a respeito da vibração sonora, como que isso influencia os hertz, né, a frequência sonora, como que isso influencia também no nosso sistema nervoso. Falando em mantras, os mantras, eles também vêm lá de todo esse histórico, de toda essa prática. Mas vamos trazer isso para uma realidade de hoje. Todas as religiões acabam usando mantras sem perceber. Sim. Os cânticos, né, da igreja, as rezas. Então, isso tudo é considerado mantra, né, repetições. Repetições que vão gerar uma vibração, porque entrou naquela frequência, gera aquela vibração, e aquela vibração, se ela for uma vibração boa, ela vai trazer esse bem-estar. Sim, reverbera no nosso organismo, né? Ativam as glândulas, né? Vibram lá nas nossas glândulas, nosso sistema nervoso como um todo. E a gente sente essa sensação de bem-estar, de presença maravilhosa. Então, assim, são muitas ferramentas fáceis, acessíveis, porque respirar tá aí, é de graça. Gente, só tem que querer. É só querer, fazer a pausa, se conectar, estar presente, consciente do que está fazendo. Sem pressa. Sem pressa.
Isso é mais do que necessário. Sim. Não é uma moda. Não é. Não é uma onda. Você faz yoga? Eu não tenho tempo para isso. Não, eu vou rapidinho, eu faço uma caminhada. Tudo é válido. Mas quando você quer juntar essa consciência física, ou pelo menos estar mais físico ali, no aqui e agora presente, trabalhar essa questão da respiração, fazer um pouco de meditação, não ter pressa, porque se ela ficar pensando ali, ela não vai fazer, Sim. ela não vai desfrutar desse momento. Isso é muito importante, porque assim, no yoga, a postura mais difícil não são as posturas invertidas, de ponta cabeça. A postura considerada mais difícil pelos grandes sábios yogis é o Savasana, que é a postura onde a gente fica deitado em relaxamento. Por quê? Porque a postura nos propõe um aquietamento, um estado de presença. Não só um aquietamento físico, porque às vezes a pessoa está ali deitadinha, não mexe nem um dedinho, mas por dentro está um turbilhão de pensamentos. Então, a gente, né, o professor de yoga, durante a prática no Savasana, né, na postura de relaxamento, vai conduzindo o aluno através da fala, conduzindo a respiração, aí tem os sons, também as tigelas de cristal, os sinos que a gente usa para trazer essa frequência de serenidade. Então, a gente vai conseguindo fazer o aluno ficar presente no aqui e no agora, né? Primeiro a gente pede para observar o corpo, as partes do corpo, e relaxando as partes do corpo no tapetinho, e também ouvindo os sons do seu agora, né? Todos os sons, a gente pede inclusive durante a prática para não julgar. Esse som é bom, esse som eu gosto, esse som eu não gosto. É uma dádiva poder estar ouvindo, estar presente, ouvindo os sons do seu agora. Então isso vem trazendo a pessoa para o momento presente, que é isso que a gente precisa, essa conexão de presença. E não adianta a gente hoje achar que tem um medicamento, que tem algum outro recurso rápido onde eu não precise ir a um lugar. Quer dizer, você faz um trabalho só presencial. Sim. Mas hoje, com os recursos da internet, tem muito trabalho online também. Sim, tem muito trabalho online, mas hoje eu ainda só faço presencial. Claro que deve fazer diferença. Faz. A coletividade, né, o estar ali presente, porque às vezes em casa, por mais que a pessoa queira praticar, né, uma coisa, às vezes uma atividade, tem que olhar uma panela no fogão, é uma criança que chama, é um movimento da casa que tem, né? É uma campainha que toca. É uma campainha que toca. Então, assim, a pessoa sair com esse propósito, igual sai para ir para a academia. E é o momento dela. É importante também a gente se presentear com esses momentos para a gente mesmo. Agora é o meu momento, é o momento, é o meu horário de yoga, por exemplo. E você fala se presentear, mas na realidade é se priorizar. Se priorizar. Porque não é algo que você está fazendo, vou fazer hoje. É na prática constante que ela vai, na realidade, entrando mais e mais em contato com esse mundo dela. E, ao mesmo tempo, ampliando a sua conexão como ser universal. E é muito importante a gente se priorizar, porque às vezes parece egoísmo, né? Eu estou me priorizando, podia estar com meu filho, mas eu estou aqui fazendo yoga. Aí vem as culpas. Mas acontece que é tão importante a gente se cuidar para a gente ser melhor para o próximo. Sem dúvida. Porque quando a gente se melhora, a gente consegue ser melhor nas nossas atividades, nas nossas tarefas. Está mais inteiro, né? Está mais inteiro, com presença, com qualidade. Você está bem. A pessoa estando bem, ela faz qualquer coisa melhor. Sim. Cuida do filho com mais paciência, né? Tem mais paciência com o marido, com os relacionamentos em geral, no trânsito, né? Então, a gente fica melhor onde a gente está. É um estado de ser. Sim, um estado de ser. E não simplesmente essa turbulência que está aí, não é? Sim. Hoje tem alguns filósofos discutindo essa realidade das pessoas cansadas. Sim.
pessoas que já não reconhecem um estado de descanso. Uhum. Já percebeu quanto que isso tem adoecido? Sim, porque as pessoas vão entrando no ritmo, né? Que fica lá no padrão do simpático, né? Do sistema simpático ativado, não sente que está cansado, Uhum. né? E entra naquele padrão e vai seguindo e sempre mais exigências, mais coisas para fazer, mais compromissos, até chegar o momento que o corpo cansa, ou a mente, né? Às vezes E surge aí algumas começam as coisas. somatizações. As somatizações, depressão, burnout, que é uma coisa que está acontecendo muito, né? Ansiedade, síndrome do pânico. Aí é o momento, igual eu cheguei no yoga pela dor, mas foi uma dor de coluna. Sim. Ainda bem que não foi nada assim tão forte, mas hoje em dia o que a Que era gente uma sobrecarga. era uma sobrecarga. O que a gente vem percebendo são pessoas chegando assim bem desestabilizadas para as aulas de yoga, E né? no começo, eu creio que seja bem difícil para ela ficar ali, Sim. acompanhar uma aula, porque ela está muito inquieta, ela está muito desajustada, muito desregulada. Por isso que a maioria das pessoas, assim, chegam às vezes para o yoga, não conseguem permanecer. Porque ela não dá esse tempo. Precisa ter esse tempo para ela poder realmente desconectar. E aí, falando nisso, eu me lembrei que tem gente que acha que yoga é parado, né? Ah, sim. Da mesma forma que pode entender que é um exercício físico. Uhum. Ah, não, mas isso aí é muito lento. Muito lento, acha que é só ficar sentado em postura de meditação, fazendo Om. E não é por aí. Aí minhas alunas hoje, elas até brincam quando acaba uma aula de yoga, falam assim, ainda tem gente que pensa que yoga é só ficar sentado, meditando e fazendo mantra, né? Porque a gente transpira numa aula de yoga até, porque tem posturas que são desafiadoras, né? E são dinâmicas para a gente realmente trabalhar o nosso corpo, colocar para fora, né? Os bloqueios, Destravar mesmo. destravar e acessar campos mais internos, Sim. né, Lili? E uma coisa mágica. Melhorar essa fluidez energética. Sim. E uma coisa mágica que eu vejo do yoga, que ela vem curando traumas, né? Porque a gente sabe que existem terapias de regressão, terapias que vai lá atrás na história da pessoa buscar o que aconteceu. No yoga você não precisa saber. A gente tem muitos registros dos nossos ancestrais, né? Então, assim, de pai, da mãe, porque a gente vem nessa herança, né, genética, herança energética, espiritual, que é a nossa própria herança. Que é a nossa própria herança. Então, assim, claro que temos marcas em nós. Já nascemos com algumas marcas, né, que vêm lá dos nossos ancestrais, lá do passado. E através dos asanas, das posturas que a gente vai trabalhando esses desbloqueios, o yoga vai, tipo assim, eliminando, apagando esses traumas, esses registros, tipo assim, são histórias que estão escritas em nós. Vai mudando aquela informação. Vai mudando a informação e vai, assim, transmutando, trazendo isso é muito importante. Só que como o yoga vai trabalhar isso gradativamente, quanto mais você estiver na presença das aulas, num ambiente propício, isso, como você disse, em casa é bem mais difícil. Sim. Nós nos dispersamos demais, nós não estamos num campo próprio, porque o nosso campo, ele está no campo do lugar que eu estou. Sim. Então, a minha casa é um campo, se eu tiver mais pessoas morando junto, o campo não se forma só por mim. Se eu estou num espaço apropriado para uma aula, tem uma energia, tem um campo ali favorável. Tem a egrégora, né, da coletividade, das pessoas que estão ali na nossa sala praticando. A gente também cria vínculos, né, cria um grupo especial ali de pessoas, de convívio. Tem o campo da sala, porque a gente usa, né, um aroma, um incenso, tem um som, tem toda uma harmonização para que a pessoa fique bem ali no ambiente. Então, tudo ela isso chega, ela já sente esse campo. Já sente esse campo. E ela vai sair dali, ela vai levar essa memória desse campo. Sim. Se ela se permitir esse tempo, ela vai querer voltar.
Com certeza. Se ela não se permitir, ela não estabeleceu um registro favorável para ela, porque se ela vem toda desregulada, ela vem desorganizada no seu campo eletromagnético, ela vai entrar num campo estranho. Sim. Para ela é estranho. É estranho. E ela, no começo, por isso que talvez elas estranham. Porque tem o seu campo pessoal para ser trabalhado, e você está num campo que é de saúde, que é estimulante para você, mas é novo. É novo. E o novo estranha, né? E a pessoa chega às vezes com uma energia e encontra aquele campo harmonioso, às vezes até não gosta. Exato. Tem uma repulsa a princípio, né? Porque ela não sabe lidar com isso. Não sabe lidar. É diferente para ela. E pode ter ficado tanto tempo nessa bagunça da sua energia que ela já achou normal. Já achou normal. A maioria acha normal. É. Tá acelerado, correndo, fazendo as coisas, comendo às pressas, comendo em pé, não comendo. Sim. Mas graças a Deus, assim, a gente também vem percebendo que as pessoas estão sentindo que isso está adoecendo. Sim, né? Que bom. Aquela pessoa que percebe que ela vai buscar primeiro os recursos mais naturais. Sim. Aí tem pessoas que às vezes chegam pra gente porque já foi no médico, né? Já tá tomando uma medicação. Aí, como eu costumo falar, o remédio remedia, mas não cura, não trata. Então, a gente precisa de práticas mesmo, diárias, né? De hábitos de vida, para que a gente possa vir transmutando a forma de ser, transmutando as vibrações e trazendo a mais harmonia para si mesmo. Fazendo um autorresgate. Sim, um autorresgate. Bem falado. E o Instituto, você, nossa instrutora do Instituto, que de alguma forma nos encontrou como instituição, e agora, de momento, não estamos com turma, mas estamos aí, é um projeto do Instituto. Você conhecendo essa questão de ambientes, claro, você dá aula em outros lugares também, mas você sabe a diferença de ter um ambiente propício para isso. Pensa no yoga na academia, funciona? Não funciona. Até tem, né, algumas academias que oferecem, mas a gente sente que a energia é diferente, né, Lili? Eu mesmo, quando eu iniciei, eu falei, né, que eu não gostava de academia. Então, eu estava procurando uma atividade que eu fosse ter constância. E encontrei o yoga, achando que era só uma atividade física. E graças a Deus me surpreendeu tanto e faz tão bem para mim enquanto pessoa, né, na minha vida, me traz mais equilíbrio, mais serenidade. E meu marido gosta porque eu sou mais serena. Olha aí, até no campo das relações, claro, mais próximas, você tem benefício, porque você estando mais tranquila, você não entra na frequência do outro. Sim. Se o outro não estiver tão bem, você não se desregula por ele estar desregulado. Sim. A gente tem nosso centro, né, o nosso eixo ali em equilíbrio. Então, as posturas de yoga que a gente faz, posturas para o equilíbrio, né? É legal falar isso porque o yoga, ele trabalha de acordo com aquilo que a gente precisa. Tem posturas que a gente precisa de mais força, mais energia. Então, tem a postura do guerreiro, né? Que traz isso. Aí tem a postura da árvore, que é uma postura de equilíbrio, que traz um equilíbrio físico, mas um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional. Então, assim, a gente vê isso acontecendo na nossa vida depois. Né, quando a gente sai do tapetinho, eu falo que o tapetinho é o nosso lugar de treinamento. Sim. A gente ali treina a respiração, treina a presença, sente a energia dos asanas, das posturas que a gente está fazendo. Então, a gente sai dali do tapetinho com mais energia, com mais vigor, com mais equilíbrio, com mais centramento. E a gente sente isso depois na nossa vida, reverberar, né, na nossa vida, nas nossas relações, tudo que a gente então faz. Aí você leva o benefício físico, porque você trouxe essa resposta de maior alongamento no seu corpo, de mais consciência corporal, quer dizer, a energia está fluindo melhor. Psicologicamente, emocionalmente, você ajustou um pouco mais esse teu jeito de pensar e de sentir, que às vezes foram só
defesas, mecanismos que você foi usando para se defender. Sim. Mas não é o teu natural, você não precisa ser assim, ou não precisa reagir assim. Porque nós somos muito reativos ainda. E somos reativos por quê? Porque estamos fragilizados. Porque aquele que tem medo, aquele que está com alguma coisa para se defender, ataca, né? Sim. Então, quando a gente está instinto. centrado, é instinto. Quando a gente está centrado em equilíbrio e está bem, a gente não vai sair por aí querendo reagir, atacando as pessoas. A gente tem até assim, passa uma pessoa às vezes mais agitada no trânsito, por exemplo, dá uma buzinada, você tá bem consigo mesmo, você deixa a pessoa passar, Sim. você dá a vez para Porque ela. o teu que tempo ela é tá, diferente. o nosso tempo é diferente. Porque você está dentro de um ritmo mais funcional. Sim. E olha, vamos pensar um pouco nesses nomes ou nessas figuras que representam aí no decorrer dos séculos, dos milênios, o yogi. Tem gente que não vai para a Índia para, de alguma forma, talvez comprovar isso. O que ela vai encontrar na Índia? Então, na Índia tem uma energia diferente, né? E nos ashrams, que são os espaços específicos para a gente se encontrar com o yoga, tem todo esse campo que a gente esteve falando aqui, essa vibração, né? Na Índia, no dia a dia, na vida urbana da Índia, é o caos, né? É a correria que existe em todo lugar. É a correria que existe em todo lugar. A sobrevivência. Mas aí tem os templos, né, ainda que conservam essa tradição, né, e que tem esse ambiente gostoso, esse ambiente que a gente vai para quê? Para se retirar, fazer um retiro, né? Então a gente Quer dizer, uma imersão. Uma imersão. Então a gente sai desse movimento que a gente costuma estar no nosso dia a dia, se dá esse presente, se prioriza para estar lá, vivenciando calma, serenidade, as coisas no tempo presente, no aqui, no agora, respirar, coisas simples, né? Fechar os olhos e ficar quietinho, se sentindo, se percebendo, acalmando a mente, acalmando o padrão mental. Então, é isso que a gente encontra. E não precisa ir lá. Não precisa. Hoje em dia já Hoje você pode ir a qualquer lugar do mundo e não precisa pagar passagem, não precisa passar por situações difíceis, porque nós temos aí o mundo dentro de um celular, dentro de um computador. Silvana, eu gostaria que você falasse um pouco das chamadas linhas do yoga ou abordagens do yoga, porque existem várias. Sim. Então tem o yoga, o Hatha Yoga é esse yoga que chegou mais no Ocidente, né? Que é esse yoga mais assim, que trabalha os asanas, trabalha o físico. Mas tem o Bhakti Yoga, que é yoga mais devocional. Porque no início, como eu estive falando, né? O yoga era mais, não era tanto assim, não se trabalhava tanto com o físico. Era mais essa conexão mesmo dos seres. Às vezes ficava naquela postura de lótus, horas. Sim, só ali meditando, né? E tem assim, o yoga mais devocional, que é assim, contemplando mesmo assim, essa força universal, é Deus, né? Que a gente pode chamar de Deus, mesmo não sendo uma religião, né? Mas isso se usa muito nos templos também da Índia? Sim. Aí tem essas linhas, né? Tem os templos que são mais de meditação, mais de contemplação, e outros não, que trabalham mais os asanas mesmo. Então, depende da linha, do estilo do mestre que a gente vai procurar, né? Para poder estar se alinhando com eles. Depende da busca pessoal também, né? Cada uma tem uma proposta. Cada uma tem uma proposta. Eu, por exemplo, agora eu estou concluindo uma formação, né, uma pós-graduação em yoga terapia. Já é um yoga mais focado nos centros energéticos nossos, nos chakras, para que a gente possa acessar campos internos, porque às vezes uma dor que a gente tem no nosso físico é uma somatização de uma emoção, de um padrão de vida, de um padrão de sentimento, de um padrão de pensamento. Que está represado na região daquele chakra. Na região daquele porque ele chakra. tem um significado. Tem um significado. Então, assim, a gente tem medos concentrados em determinadas áreas no nosso corpo, né? Bloqueios de medo.
bloqueios de ansiedade, por exemplo, a gente fala, ai, tô com dor no estômago, às vezes, de ansiedade. Então, é nesse centro, nesse ponto do nosso corpo, em que se concentra, às vezes, a emoção do medo. Porque está ligado ao ego, ansiedade, né? Está ligado ao controle e à raiva, né? Porque aqui, fígado, tudo está junto. O fígado não é o órgão que a pessoa fala assim, eu vou desobilar o fígado, então, né? Que é, de alguma forma, liberar aquela energia que está me levando, por exemplo, a um transtorno de raiva. Sim, de raiva. E às vezes quando a pessoa tá bem também, que ela tá apaixonada, fala, ai, tô com borboletas no estômago. É a mesma sensação, é um sentimento bom, mas também a gente sente no físico, né? Tá aí mexendo com o timo, tá mexendo com outros órgãos que de alguma forma são representativos, né? Sim. Nós na garganta, né, quando a pessoa não fala, né, hoje a gente sabe que o hipotiroidismo está muito associado às pessoas que calam muito. E o hipertiroidismo, as pessoas que às vezes falam de forma raivosa, de forma descontrolada. Descompensa esse chakra, né? Então, assim, no yoga a gente aprende a falar a nossa verdade calma e mansamente. E vai te levando cada vez mais para esse autoentendimento, esse autodescobrimento. Sim. Porque hoje, mais do que em outros momentos aí, se falou em autodescobrimento e autoconhecimento. Esse distanciamento que o ser humano teve de si por essa vida mais agitada, por essa busca de sobrevivência, nos últimos 50 anos ou um pouco mais, as pessoas saíram muito daquilo que seria saudável. Sim. Então, eu quero voltar, mas eu não sei mais voltar. Mas como é que eu faço? Porque essa é uma pergunta que a pessoa me faz, por exemplo, no consultório. Mas como é que eu faço para me conhecer? Falei, você tem que usar de ferramentas. A yoga é uma ferramenta. A psicoterapia é uma ferramenta. O reiki é uma ferramenta. Então um substitui o outro? Não. São complementares. São complementares. Mas você estava falando das abordagens. Vamos lá. Você está se especializando, terminando uma especialização aí, em yoga terapia. Mas tem algumas abordagens que são um pouco mais, poderia dizer, exóticas? Pode ser que sim. Ou que exige mais da pessoa? No físico, você diz? No físico, no mental, por exemplo, a Kundalini Yoga. Sim. Ela trabalha com essa energia Kundalini, né? Que tem gente que fala que é uma energia ligada à sexualidade, mas não é bem assim. Então tem distorção aí. Tem distorção. Então, assim, é uma energia que ela fica adormecida no nosso chakra básico, né? E com os asanas, com as respirações, e o Kundalini Yoga é forte, né? Tem, assim, umas respirações para ativar mesmo essa energia e trazer ela para cima. Fazer ela vir para outros níveis de consciência. Outros níveis de consciência, porque o objetivo é trazer para a consciência mais alta, que é o centro energético que está no topo da nossa cabeça, né? O chakra, o lótus de 1000 pétalas, né? Que é quando a gente consegue mesmo essa conexão com a consciência universal. Quando eu estudo chakras, essa relação com o yoga é muito forte. Quer dizer, uma coisa não está separada da outra. Não está. O objetivo do yoga é a gente, porque assim, em cada centro de energia, em cada chakra, nós temos propensões, que são tendências que já são natas com a gente, né? Então a gente tem medo, né? Insegurança, sentimento de raiva, mas também de amor, de esperança no nosso centro cardíaco, né? Então temos algumas propensões. E quando a gente trabalha os asanas, as posturas, que a gente massageia os órgãos, estimula as glândulas endócrinas que estão diretamente ligadas nesses pontos onde estão os chakras, a gente abre esse portal, né? Esse canal energético, vai limpando através das respirações, das ferramentas do yoga, limpando os bloqueios, vamos dizer assim, limpando, né? Transmutando, e a gente vai reverberando de outra forma, vibrando de uma forma mais leve, né? Mais gostosa. Então, a gente vem mesmo assim, se equilibrando.
Então, esses chakras, né, os nossos centros de energia, os principais são 7, para quem ainda não sabe, né, e são na nossa linha aqui da coluna, né? Na linha central. Na linha central. Então, desde a base, né, subindo pelo abdômen, aqui no coração, na garganta, na região da testa, que a gente chama de terceiro olho, né? Então, tem pessoas lá na Índia, a gente vê muito que usam um pingentezinho, alguma coisa aqui, simbolizando esse olhar da visão espiritual, né? Até chegar no topo da cabeça, associada à nossa glândula pineal, onde que é a nossa anteninha de conexão com o divino. E vamos só explorar um pouquinho mais a questão dos chakras. Como os chakras são muito falados, muita gente já acessou alguma literatura, ou já esteve em aulas de yoga, ou fez algum trabalho ligado aos chakras. Então, primeiro chakra é o chakra físico, raiz. Sim, o chakra básico, nosso chakra raiz, que está ligado mais na região da pelve ali, né, do assoalho pélvico, com as pernas, com os pés, é o que nos dá, assim, uma estrutura, uma base de vida, tá? Ligado mais com a nossa parte material mesmo, né, a nossa relação com a terra. É na relação com a terra, isso. E o segundo chakra, que é o chakra mais emocional, relacional e sexual, porque ele está logo acima, abaixo do umbigo. Sim. Ele tem a ver com todos esses órgãos que estão nessa região. Sim, suprarrenais, né? E também as gônadas, as femininas, os ovários, né? Nos homens, o testículo. Então, assim, tá ligado a esses órgãos e as glândulas que regem eles, né? E ligado a essa parte relacional nossa, né? As relações, que é onde estão os maiores problemas do ser humano. E as questões emocionais. Sim. Né? E aí, vamos para o terceiro chakra. Sim. Terceiro chakra é o ponto de partida da nossa consciência. Sim. E aí, ligado às nossas emoções, né? As emoções viscerais, né? Ligado à região de estômago, pâncreas, né? E ali nós estamos nossas vísceras. Tanto que está na altura do estômago. Sim, logo acima do umbigo. Isso. E ele é representado pela própria energia, né? Pela energia amarela, energia do sol. Energia do sol. E aí também é o ego, né? Sim. É o chakra do ego. As nossas emoções, são as nossas emoções viscerais, né? De sobrevivência, né, Lili? Às vezes aí o ego se apresenta. Sim, porque o ego é, como diria Freud, como disse lá atrás, é o centro da consciência. Então. E dá para entender por quê? Porque é bem no centro. Bem no centro. Se considerar que ele é o terceiro chakra e ele é também, nós vivemos na terceira dimensão. Então, terceira dimensão do ego. Aí, avançar além da terceira dimensão, além do ego, é um desafio. É um desafio. E está muito ligado também, né, com a nossa alimentação, que a gente come, né, Lili? Que sobrecarrega essa região aqui do estômago, né? Então, assim, a gente, às vezes, na ansiedade, naquela instinto visceral, a gente quer comer demais, às vezes comer errado, né? E comer coisas prontas que são rápidas. Então, isso tudo também, né, no yoga também trabalham tanto essa questão da alimentação, de observar os alimentos que fazem bem. Até porque esse é um outro braço da medicina ayurvédica, que é a medicina ayurvédica, né? Sim, que é a medicina ayurveda, que trabalha muito isso, o equilíbrio através, né, dos elementos. Terra, água, fogo, ar e éter, que está presente em tudo no universo, inclusive na nossa alimentação. Então, o primeiro chakra é terra, o segundo é água. Água. O terceiro é fogo. Por isso que a maioria vive... É o mais desafiador, né? Vive borbulhando aí, né? Vive quente. Aí o quarto chakra, que é o chakra que está localizado aqui na altura do cardíaco. Na altura que é a nossa glândula timo, que está associada, é onde a gente fala eu, né? A gente toca quando fala eu. Então, é esse centro energético mais dos sentimentos, né?
dos sentimentos mais de amor, de esperança. Tem sentimentos também que às vezes não são tão legais, mas a gente, né, que a gente tem tristezas também, angústias, né, que a gente sente. Questão do Do perdão, perdão, da alegria. alegria. Então, assim, que legal, o yoga trabalha, às vezes, abertura de peito, né? Sim. Posturas que a gente trabalha muito a questão de abertura de peito, se Uhum. colocar um pouco para trás para o coração se abrir para frente. Então, isso tudo, assim, vai liberando essa região, sentimentos armazenados, né? Bloqueios energéticos nesse centro de energia, para a gente ser mais feliz, sentir mais amor, né? Que bom. Se a pessoa conseguir entender um pouco dessa anatomia sutil dos chakras, Sim. dessa energia que circula nesses vórtices, que é para alimentar os nossos corpos, que nós somos seres com vários corpos, só que a gente Sim. acha que é só físico. Aham. Que é físico e o espiritual, mas entre o físico e o espiritual nós temos todos os outros corpos, Algumas camadas. que correspondem ao chakra. Sim. E aí o quinto chakra É o Vishuddha Chakra, né, que é na região da garganta, Sim. associada com a nossa glândula tireoide, né? Então, aí eu estive até falando aqui, né, quando a gente cala muito, não consegue responder, não consegue manifestar a nossa voz, é sujeito a desenvolver hipotireoidismo. E quando fala, às vezes com raiva, ou fala demais, né, ou rebate muito, então é sujeito a desenvolver hipertireoidismo, né? Então Criatividade, né? Ele é o chakra da criatividade. Sim. Você sabe que eu tive uma experiência interessante com uma pessoa da família, num período que ele estava numa empresa, trabalhando, e ele não tinha espaço para a criatividade. Era aquela coisa bem batida, né? Ele estava há anos ali, ele queria empreender, ele queria fazer algo por ele, mas ele estava numa zona de conforto e também tinha os medos. Ele vivia com problema de garganta. Aqui é a somatização. Sim. E um dia, fazendo uma análise com ele e fazendo uma aplicação de reiki, eu falei para ele, você tem que liberar a sua criatividade. E foi bem antes da pandemia, ali um pouco antes da pandemia. E aí ele queria, mas eu não sabia se... Então, eu falei, o dia que você deixar essa energia da criatividade fluir mais, você vai ver que vai melhorar a tua resposta de garganta. Porque ele tinha, na realidade, uma pequena farmácia só para questões de garganta. E ele começou a empreender no primeiro ano da questão da pandemia, e olha que o rapaz está aí, cheio de ideias, a empresa dele prosperou. Olha que benção. E hoje ele busca não travar mais isso. Isso não significa que a pessoa não tenha outros problemas. Sim. Até porque, às vezes, fica focado demais no trabalho. Mas isso foi, assim, algo bem claro. Da mesma forma que uma enxaqueca que nunca passa, Sim. que é o sexto chakra. Que é nessa região, né, que fica... na realidade, são os dois chakras, né? Porque ela começa a sentir muitas vezes aqui, na altura da nuca. Então, tem muita associação. Então, a gente precisa se observar, se conhecer, ter essa abertura, né, esse olhar mais de observação, para a gente perceber que, às vezes, na nossa vida, alguma coisa está acontecendo porque a gente está com esses campos bloqueados. E essa energia que não circula, que está ali estagnada, ela ela não é convertida. Por isso que quando você faz um trabalho com yoga, faz um trabalho de meditação, você coloca essa energia em movimento, você coloca essa energia para ser liberada de alguma forma. E aí as coisas fluem melhor, né? Com mais leveza, a gente consegue mais prosperidade, um tanto de coisas boas. E a vida fica mais leve? Fica muito mais leve. Silvana, o que mais você gostaria de nos trazer no sentido do yoga no geral? Você tem alguma experiência interessante que você gostaria de colocar além da sua? Então, no yoga, a gente vê que algumas posturas mesmo, já tive algumas experiências de pessoas que às vezes na aula choram, desbloqueiam assim, sabe, choram bem forte, assim, um choro intenso. Aí a gente sempre... Uma catarse. A professora, né, a gente sempre busca dar um acolhimento, e algumas não sabem nem por quê. Mas é como eu estive dizendo, né, a gente tem os registros ancestrais
que a gente não precisa saber o que fizeram, Até porque às vezes não tem nem estrutura emocional nem para isso. estrutura para saber. Mas assim, a gente percebe que as pessoas têm essa liberação na aula de yoga. Algumas saem felizes, que não querem ir embora, assim, sabe? Termina a aula, eu queria ficar aqui, não quero ir embora, porque se sente ali acolhida, né? Sente aquele aconchego, aquela harmonia, né? Da energia do ambiente. Então, assim, tem algumas histórias, assim, sabe? De acontecimentos nesse sentido, da pessoa às vezes chorar, ou às vezes gostar demais e querer ficar, não querer mais ir embora, né? Então, isso é muito comum de acontecer. E qual é o público que mais procura yoga? Homens, mulheres, jovens, pessoas mais maduras? Então, hoje em dia, mais mulheres. Como sempre, as mulheres, elas correm atrás de autocuidado. As mulheres estão, assim, com esse olhar, né? Até porque as mulheres hoje em dia estão, assim, um tanto sobrecarregadas. É casa, é filho, né? Sim. E além de trabalho, às vezes, fora. Então, às vezes, a demanda da mulher é maior do que a do homem, né? O homem é mais focado ali no trabalho, por mais que trabalhe muito também, mas a mulher ainda tem a demanda do lar, né? Então, elas ficam mais sobrecarregadas. E, graças a Deus, né, Lili? Muita gente está percebendo que as medicações são necessárias em alguns momentos, né? São fundamentais em determinados momentos, Sim. mas que não são, Não assim, pode se estender cura. como se fosse uma coisa para toda a vida. O remédio vai remediar, vai dar aquela controlada ali para você conseguir achar um caminho por si mesmo, né, de se manter nesse estado de presença, de consciência, de busca pela sua saúde, porque é o nosso papel de buscar, não é uma pílula mágica que vai Você resolver. tem que fazer disso um hábito. Um hábito. Agora, mais do que nós tivemos, vamos pensar, uma década atrás. Uma década atrás era muito mais medicação do que agora. Sim. Hoje já tem psiquiatras, tem médicos, tem profissionais de todas as áreas, trazendo as pessoas para essa reflexão. Vai para uma academia, vai fazer um yoga, vai se cuidar. Para quando ela for parar no médico, seja por algo que esses recursos não dão conta. Por exemplo, às vezes uma inflamação mais séria, né, uma virose que ela precisa de uma urgência, uma cirurgia, ou alguma coisa até mais séria. Vamos convidar as pessoas para, né, para o Instituto, o Instituto Consciência do Ser, para a nossa turma de yoga que vai se formar. Sim, então, eu fico bem feliz que hoje em dia os médicos, né, estão indicando yoga para as pessoas, né, já estão sabendo que é, assim, um recurso, uma ferramenta maravilhosa que está auxiliando eles, né, no tratamento dos pacientes. Então, o Instituto Consciência do Ser está lá de portas abertas, estamos de portas abertas, e ano que vem, né, a gente está pretendendo formar essa turma de yoga e yoga terapia, para a gente trabalhar nosso autoconhecimento, a nossa saúde como um todo, a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, né? Que estamos sempre precisando de mais conexão com o nosso espiritual. E é isso, o Instituto Inconcer é um espaço maravilhoso, esse espaço que tem uma egrégora gostosa, leve, né, um espaço bonito, aconchegante, confortável, onde a gente pode se priorizar, se entregar, ter esse momento para si mesmo, se presentear com essa experiência maravilhosa do yoga, esse trabalho assim, de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento. Porque todos querem ampliar sua consciência. Sim. Todos querem, de alguma forma, melhorar o seu espiritual. Você tem muitos caminhos para cuidar do espiritual. Você pode fazer isso até sozinho. Sim. Ou você pode ir para uma religião e na religião trabalhar o seu espiritual. Você pode ir para um trabalho de yoga. Você pode trabalhar o seu espiritual e não é religião. Você pode ir para outras terapias, como a meditação, o reiki, que não tem nada a ver com religião. Porque este é um dos propósitos desse podcast. É ajudar as pessoas a entenderem que as terapias que são hoje conhecidas como integrativas, porque elas trazem essa proposta de integrar o ser humano, é multidisciplinar, ninguém vai fazer tudo. Sim.
Então você faz isso por quê? Porque eu me sinto bem aqui, tal, eu trabalho isso. Ah, mas não resolve tudo? Não, não resolve tudo. O tudo está dentro de você e está além de você. Sim. Mas precisamos fazer essa volta para nós mesmos, precisamos nos permitir, porque é uma permissão. Também eu tenho que colocar aí uma forte intenção, porque se eu não tiver intenção, ou se eu ficar só na intenção, também não é resolver. Tem que ter prática. Aí, da intenção, eu tenho que partir para a boa vontade, vou lá fazer uma aula experimental. Sim. E o Instituto, como eu disse, agora, neste momento, nós não estamos com turma. Mas, dentro de alguns meses, nós vamos ter turma funcionando. Isso vai sempre ter condições da pessoa marcar uma aula experimental. Sim, a aula experimental é gratuita, né? Exato. A pessoa pode ir. Então, ela não paga nada por essa aula. Se ela gostou, ótimo. Se ela quer continuar, tudo bem. Ela vai escolher se ela quer fazer uma vez por semana ou se ela quer fazer 2 vezes. Sim. E temos os planos, né? Mensal, trimestral, semestral, e a pessoa sente como que ela quer se comprometer e fazer. É bem tranquilo. E com certeza as pessoas que experimentarem vão gostar, né, Lili? Sim, porque pode ser que seja muito estranho no começo, mas tudo é estranho. Eu vejo isso quando as pessoas dizem assim, mas meditação com os gongos planetários, mas eu nunca ouvi falar, eu não conheço. Falei, exatamente por isso que você está sendo convidado para você conhecer. Sim. Se você sentir que realmente você entrou nessa sintonia, você está se beneficiando, o que pode te ajudar, porque você também tem que ter esse autoconsentimento de dizer, não, eu quero um pouco mais. No início vai doer um pouco, vai ficar meio incômodo, meio estranho. Por quê? Porque você está mexendo numa estrutura dura, rígida, não é? Cheia de traumas, ou cheia de couraças energéticas. Sim. E aí, quando eu faço esse trabalho, eu vou sentir dali 1 semana, 2 semanas, falar, nossa, tô melhor, né? Como você disse, tô me sentindo bem. Silvana, você tem algo a mais para deixar aqui como recado, como proposta ou como incentivo para o nosso público? Então, eu estou bem feliz de estar aqui trazendo o yoga, né, assim, desmistificando, né, porque como a gente esteve dizendo, né, muitas pessoas ainda associam o yoga à religião, então yoga não é religião, eu tenho a minha religião e pratico yoga, e uma coisa complementa a outra. E você não pratica yoga dentro da sua religião? Não, e uma coisa complementa a outra, eu vejo assim que quanto mais ferramentas a gente puder trazer para a nossa vida, para a gente evoluir, né, melhor para nós, mais rápido o processo, menos sofrimento, menos a gente fica ali, né, demorando para poder desatar os nós, então a gente desata os nós mais rápido. Então meu convite é esse, né, para a gente ser mais leve, mais feliz e mais prósperos, né? E nos relacionarmos melhor com as pessoas, e aí está aberta a nossa proposta, e agora já está finalizando o ano, daqui a pouco é férias, mas ano que vem a gente vai estar lá com as os anos passam muito rápido. Passam rápido. O mês passa rápido, os dias passam rápido, então não deixe para amanhã, né? Porque todos nós queremos, quem está num processo de envelhecimento um pouco mais acelerado ou mais adiantado, precisa se cuidar, precisa de recursos que realmente ela não dependa tanto de medicação. Os mais jovens podem se beneficiar com esse recurso que vai trazer também o autoconhecimento. Então, olha, Silvana, eu agradeço imensamente por você estar aqui. E quem sabe, futuramente, a gente volte a falar um pouco mais sobre a questão, a relação yoga, autoconhecimento, autodesenvolvimento, consciência. Sim. Porque todos querem o reino dos céus, né? Sim, todos nós queremos, está dentro de nós. Está dentro de nós. Não está tão longe, não está escondido, está bem aqui dentro, né? Então não é um lugar, é um estado de espírito. É um estado de espírito. Um estado Muito obrigada, de consciência. Silvana. Eu que agradeço, Lili, por essa oportunidade e espero todos vocês lá no nosso espaço, no Instituto Consciência do Ser, o Instituto Inconcer, para que a gente possa fazer práticas maravilhosas e acessar essa nossa essência que está bem aqui pertinho de nós, é só a gente ter essa abertura, né? Sim, e criar maior intimidade com você. Sim, é isso. Obrigada. Conversamos sobre essa prática milenar nascida há mais de 5.000 anos na Índia.
que busca unir a essência humana ao divino, muito além de um simples exercício físico. Silvana nos ajudou a desmistificar o yoga, mostrando que ele não pertence a nenhuma religião, mas é um caminho de autoconhecimento, de autodescobrimento. Falamos sobre posturas, respirações, mantras e meditação, práticas que transformam o corpo, acalmam a mente e elevam o espírito. Se permita essa prática e melhore seu estado geral. O relaxamento, ele ocorre tanto no físico quanto na sua mente, percebido através de maior serenidade e harmonia. O Instituto Consciência do Ser, Inconser, disponibiliza espaço e instrutora para aulas semanais, de 1 a 2 vezes. Entre em contato e venha conhecer, fazendo uma aula experimental. Se você chegou até aqui e gosta dos nossos conteúdos, comente, curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus familiares e amigos. Estamos te esperando.